caso das atividades espaciais, já por lei, a lei de criação da própria Agência Espacial Brasileira, a Lei 8854, lá no artigo 3º, inciso 13, diz que compete à Agência Espacial Brasileira editar os regulamentos espaciais brasileiros. Então, a atividade espacial, ela no Brasil, ela é regulamentada pela Agência Espacial Brasileira. Então, isso já é um ponto para a gente firmar aqui, já como Sim. uma premissa, né, em relação ao que a Agência Espacial Brasileira, uma das suas atribuições é justamente essa, né, a A parte agência de espacial regular. está para a agência espacial está para o espaço, assim como a ANAC está para os drones. Exatamente, exatamente. Uhum, E uhum. vamos lembrar que, inclusive, nesse ponto, quando a gente faz um paralelo, por exemplo, com os Estados Unidos, a NASA não é a quem tem competência para fazer esse tipo de regulação, lá é feita pela FAA, né. E no Sim. Brasil, por uma questão de competências legais determinadas aí justamente pelas leis de criações dessas agências, da ANAC, enfim, da EB, aqui no Brasil a regulação do setor espacial é toda feita pela EB, né, então isso é um ponto já importante. Mas vamos realmente contextualizar, vamos falar aqui um pouquinho, por que o direito espacial, né. Primeiro a gente tem que entender, assim, por que surgiu, eh, por que tem hoje o direito espacial? Não é que tem hoje, né, na verdade o direito espacial já existe há um bom tempo, eu diria, né, a gente está falando aí de, regulação desde os anos 60, mas quando a gente fala do uso da expressão direito espacial, a gente remonta até 1910. Um jurista belga já falava justamente sobre a expressão direito espacial já desde 1910, quando os primeiros aviões ali estavam acabando de ser lançados, né? Então a gente mal tinha o direito aeronáutico e já se falava também em direito espacial. Mas por quê? Quando a gente pensa em direito em geral, né, o ordenamento jurídico, isso é uma conquista das sociedades modernas. Hoje a gente vive num mundo, numa sociedade moderna, em que a gente existem regras, as regras existem para serem cumpridas, e no caso do descumprimento, o direito age, o Estado age, né, justamente para punir aquele infrator de quaisquer tipos de descumprimento, não estou falando aqui somente do direito penal, né, a gente quando pensa assim, só pensa no direito penal, mas qualquer tipo de descumprimento civil, contratual, trabalhista, enfim. E o espaço não é diferente disso, né. A gente viu então, o direito espacial ele surgiu lá, quase concomitante com a corrida espacial. Ali no final da Segunda Guerra, né, início da chamada Guerra Fria, aquele período, então ali que Estados Unidos e a então União Soviética dominavam esse cenário, polarizado de 2 grandes potências e também foram as 2 grandes potências no setor espacial, pelo menos naquele primeiro momento, naquela primeira corrida espacial. E aí o interessante é que essas 2 superpotências, né, quando começaram realmente a evoluir as suas tecnologias a ponto de fazerem os primeiros lançamentos, e a gente fala aqui e destaca sempre o lançamento do Sputnik 1, né, em 4 de outubro de 1957, que foi um marco realmente aí para o setor espacial, é eles já começaram a pensar também, precisamos regulamentar, precisamos regular esse setor. Não podemos deixar correr livre, leve e solto, como ocorreu, vamos colocar lá 500 anos atrás, na época do descobrimento, em que os países europeus simplesmente se jogaram ao mar e foram descobrindo e conquistando novos territórios, assim, quase que sem regras, né? E o direito espacial, então, já teve essa preocupação de início, né? Então a gente está falando aqui de quando lançou o primeiro objeto, já estavam os 2 países ali, se reunindo, né, e já colocando uma pressão na própria ONU para que esse assunto começasse a ser abordado e que nós começássemos aí a ter os primeiros tratados. Então, vejam, em 57 lançamos aí o Sputnik 1, né, nós não, a União Soviética, mas enfim, a humanidade lançou Humanidade. Sputnik 1 para o espaço. Já em 58, no âmbito da ONU, foi criado o COPUS, de forma ad hoc, ou seja, de forma temporária, que foi o primeiro comitê
para cuidar da parte espacial dentro da organização da ONU, né. E é importante destacar, Emerson, que o Brasil já fez parte desse primeiro pelotão, desses primeiros 18 países que fundaram o COPUS, né, que é o Comitê para Uso Pacífico do Espaço Exterior, que tem sede dentro da família ONU, vamos colocar assim. Então, isso já ocorreu em 58. Em 59, esse comitê passou a ser um comitê definitivo, né? Deixou de ser temporário e já foi definitivo. Já aumentou para 24 estados. E daí até os dias de hoje, em que esse comitê tem mais de 102 países membros no mundo inteiro. Então, vejam, a coisa foi muito rápida. E esse comitê, o COPUS, ali é que surgiram as primeiras discussões, né? Até porque ele tem um dos seus subcomitês, é um subcomitê jurídico, né? Como o próprio nome diz, um subcomitê específico para tratar de quê? De direito espacial, de relações internacionais, de direito internacional dentro do contexto do espaço, e ali foram desenhados os primeiros acordos e tratados na área espacial. Certo. O NOSA, o que que é essa Pois organização? é, então a gente tem aí 2 siglas que são muito faladas aí, né, o NOSA e COPUS, precisamos distinguir uma da outra. COPUS é o Certo, Comitê para Uso do Pacífico do Espaço Exterior, é esse que eu falei, ele surgiu sim. lá em 1958, e é o comitê responsável, se reúne anualmente, desde então, desde 1958, se reúne anualmente, agora em Viena, né, na capital da Áustria, se reúnem os seus 2 subcomitês, como eu já tinha adiantado, tem um subcomitê jurídico e também tem um subcomitê científico e técnico. E além o próprio plenário, o próprio COPUS, que se reúne anualmente. Isso aí é feito ali normalmente no primeiro semestre, o primeiro subcomitê científico e técnico em fevereiro, mais ou menos abril ou maio, subcomitê jurídico, e depois ali em junho, julho, no máximo julho, o próprio plenário do Corpus se reúne sempre ali em Viena. A UNOSA é um pouco diferente. A UNOSA ela surgiu bem depois, né? Na verdade, a UNOSA é um escritório dentro da ONU. Não temos uma agência Hum, internacional para espaço como nós temos, por exemplo, para aviação civil. Então, a ICAO, né, uhum, é uma agência dentro da família ONU para cuidar de aviação civil. Nós não temos algo do gênero nas atividades espaciais. Então, nós temos um escritório, que hoje é o NOSA, tem lá uma diretora, inclusive recém-nomeada, o NOSA ela tem é a parte mais, vamos dizer assim, administrativa. E eles é que fazem, por exemplo, o secretariado do comitê. Mas é bom a gente não confundir as coisas. O comitê é uma coisa, o Corpus é uma coisa, a UNOSA é outra coisa, é o ok. escritório, é quem faz a parte de secretaria e que tem outras atribuições dentro dessa família ONU também para tratar de assuntos relacionados ao espaço, sejam eles de direito espacial ou outras atividades espaciais também. Bom, primeira coisa, em relação ao que o direito espacial internacional regula. Eu tenho uma definição que eu acho que é muito Uhum, boa, e aí eu vou explicar e fazer justamente essa distinção aqui, né. É assim, o ok. conceito é o ramo do direito internacional público que regula as atividades dos estados, né, ou seja, dos Uhum, países, de aham, suas empresas públicas e privadas, bem como das organizações internacionais intergovernamentais na exploração e uso do espaço exterior. Estabelece o regime jurídico do espaço exterior e dos corpos celestes. Bom, é, como um ramo do direito internacional público, né, hoje inclusive há várias correntes da qual inclusive eu me filio de que o direito espacial ele já é um ramo autônomo, ele não é só um adendo ali do direito internacional público, mas ele é um ramo realmente autônomo, porque contém características, tratados próprios, enfim, aí é uma outra discussão. Mas o direito internacional público, ele regula o quê? Atividades entre estados, ok? Ok. Só que por que que o direito espacial, e isso o próprio Tratado do Espaço já deixou claro lá no início,
de que também regularia as próprias empresas. Os Estados Unidos, já desde a da época do início da atividade espacial, já sabia que em algum momento as empresas privadas viriam. Então, Uhum. quando isso foi negociado lá no Tratado do Espaço, os americanos já queriam deixar isso muito claro. Os soviéticos, por outro lado, falavam assim: não, as atividades espaciais elas sempre vão ser estatais, né? Até por uma questão Uhum. de ideologia de como que as coisas funcionam. E aí eles chegaram num meio termo, falaram assim: olha, ok, o direito espacial ele vai regular as atividades entre os estados, mas a gente tem que deixar claro que essas atividades podem ser realizadas, por exemplo, por entes privados, sejam eles governamentais ou não governamentais. Mas competirá aos estados fazer a supervisão, né, dessa atividade espacial. Aí entra a segunda parte da sua pergunta, a questão da responsabilidade. Pessoal, quando a gente fala de responsabilidade, do ponto de vista espacial, essa responsabilidade a gente tem que sempre entendê-la como uma responsabilidade dos estados, dos países, né. Uhum. Um eventual, eh, acidente que ocorra, e aí tem depois já vou entrar nessa questão das diferenciações aqui da responsabilidade objetiva e subjetiva, mas quando ocorre um acidente espacial, vamos tentar assim deixar bem claro, quem responde é o Estado, tá? É o Estado, é o país que responde, ainda que seja uma atividade feita por uma empresa privada. E isso é Certo. importante ressaltar, que todo o sistema, toda forma de compensação, toda forma de indenização que foi pensada nos tratados, ela é feita para que um Estado responda para o outro. Independente se é de uma empresa, se é de uma empresa pública ou o próprio Estado fazendo o lançamento. Então isso é importante. Isso é importante para você entender que, do ponto de vista internacional, quem responde é o Estado. Então a Ah, gente tem que sempre ter essa noção quando a gente fala e quando a gente quer, por exemplo, que o Brasil se torne um estado lançador, que nós vamos lançar a partir de Alcântara, ok, perfeito, ótimo. Só que a gente tem que se lembrar que é o Brasil, a República Federativa do Brasil, que está se colocando numa condição de responsável internacionalmente por aquela atividade, né. E aí, Emerson, só 2 coisinhas rápidas. Lembrar que tem 2 tipos de responsabilidades aí, que o direito espacial cuida. Uma é a responsabilidade objetiva, que é quando o evento ocorre no lançamento ou em voo, né, então isso é uhum. importante. Aí é uma responsabilidade objetiva, ou seja, você não precisa demonstrar, culpa aqui, basta você fazer o nexo causal, ó, estado X fez um lançamento, o lançamento deu errado. Então vamos supor, um lançamento saído dos Estados Unidos e no voo esse foguete se projeta, por exemplo, e cai em território mexicano. Isso aqui é só um exemplo fictício. É responsabilidade objetiva. Quem vai responder, ainda que seja uma empresa privada lançando? Os Estados Unidos da América, nesse exemplo que eu dei, ok? Uhum. Uhum. Quando o evento ocorre no espaço, aí a gente está falando aqui, por exemplo, de um choque entre 2 satélites, ou entre um debris, um lixo espacial com um satélite, aí a responsabilidade ela passa a ser subjetiva. Aí Uhum. a vítima terá que provar a autoria e o nexo causal daquele acidente para comprovar a sua tese de que foi o estado A que deu causa ao acidente em desfavor do estado B, né. Certo, Então, certo. isso é o que o direito espacial regula, né. Isso aqui falando, assim, bem en passant, bem de Sim. forma genérica, mas para que o pessoal entenda que e aí vou insistir nesse ponto, a responsabilidade internacional, ela é dos estados. Então os estados têm que se preocupar com as suas empresas e as empresas que fazem atividade, realizam atividade espacial a partir do seu território. Que aí entra a questão do estado lançador, é também uma parte lá
que o próprio direito espacial construiu essas todas essas características, né?